pessoal, bem-vindos ao canal Coleção Paralela. E hoje eu vou afastando aqui. Eu vou falar dessa revistinha que me chegou há algum tempo. Ariel, o Pequeno Gnomo em Quadrinhos. Que tal? O mestre do terror com certeza ficou perplexo agora. Quem viu um vídeo aí que eu lancei há um tempo atrás deve lembrar que eu ganhei essa edição aí. Eu fiz um vídeo no qual eu mostrei aquisições, presentes e tal. E estava lá o Ariel, o Pequeno Gnomo. Quando eu botei os olhos nessa edição, é claro que eu quis ter. Coisas obscuras, coisas estranhas, esse tipo de coisa em quadrinhos sempre me interessa demais. E óbvio que eu quis ler Ariel, o Pequeno Gnomo, né? Não tinha como. Eu já imaginava mais ou menos que era um tema infantil, né? Num primeiro momento, a gente fala de gente que vê gnomos, a gente pensa num cara, né, meio fora da realidade, se é que vocês me entendem, né? Alguém que tá com um cigarrinho do capeta em dia, mas não. Ariel, o Pequeno Gnomo, é uma historinha totalmente infantil, como já devia percebido a princípio. É uma obra aqui que vem assinada por Farias, que eu confesso não sei, não conheço. Tá? Pode ser uma grande falha minha, mas eu não conheço. A revistinha foi publicada pela editora Escala. Isso nos anos 90. Dá pra... Tem aqui uma datinha aqui, ó, 1992. Ele trazia... Essa edição aqui é, se não me engano, a número... É a número 13, eu acho. Uma coisa assim. Número 2 ou número 13. Eu não me recordo direito. Infelizmente aqui, ó, aonde ficaria o número tá destruído e dentro eu não encontrei referência. Mas o que tem de curioso em Ariel, o Pequeno Gnomo? Cara, primeiro vamos começar falando sobre a obra em si. Era uma obra bem construidinha, tá? Deu para perceber que a ideia era realmente que ela fosse mais longeva. Pelo que eu vi, esse eu cheguei a dar uma olhadinha na internet aí, tá? No Guia dos Quadrinhos e tal. Pelo que eu vi, não foi lá tão longa assim, tão longeva a vida do Ariel. Mas, claramente, a ideia era que tivesse uma vida mais longeva, porque ele tinha toda uma mitologia bem criadinha e tal. Aqui, ó, havia a apresentação de personagens, aqui está apresentando os personagens, quem são, suas características. Aqui isso continua, aqui infelizmente alguém riscou, né? E aqui, né, havia essa ideia de realmente investir, né, no negócio. A história, as histórias eram, claro, puxadas pro humor, puxadas para comicidade, mas sempre com aquelas coisas de exaltar valores, né, de se ajudar, de fazer o bem, né. As histórias eram todas bonitinhas. Aqui, por exemplo, os gnomos vêm ajudar essa criança aqui que aprontou e os pais ficaram bravos, e aí ele fugiu de casa porque ele não gostou que os pais ficaram bravos, e aí os gnomos foram atrás dele para não deixar que ele se perdesse, e acabaram também tentando dar um jeito de guiar os pais dele até ele para achá-lo. É bem infantil, né? Bem bobinho também, não há nada de muito estrambólico aqui, não é exatamente uma super criação, né? Os gnominhos vão aparecendo. Aqui já é o Eutin, né? Outro gnomo, né? O Ariel é o chefão da turma. O Ariel é, né? Esse carinha loiro aqui é o chefão de todo mundo, mas ele aí tem outros. Aí tem o tal do Eutin aqui, que se envolve num lance de tentar ajudar um passarinho que não precisa ser ajudado. E fica assim. A pegada ecológica, é claro, é forte. Percebe-se claramente que também
A revistinha tinha a ideia de falar sobre ecologia, ensinar sobre ecologia, dentro daquele, né, daquele humor que não era de maneira alguma, e não vai aqui nenhum demérito, eu não estou tentando fazer uma crítica destrutiva à obra, mas que de maneira alguma era um humor assim elaborado, até porque não poderia ser, né, cara? É um humor infantil, é para criança. A ideia é ser bonitinho, levemente engraçado e educativo. Eu diria que é essa a ideia de Ariel, né? Os gnominhos estão sempre se metendo em algumas confusões, estão sempre tentando ajudar alguém, são um tanto atrapalhados, lidam com as dificuldades do fato de que eles são minúsculos e provavelmente não podem ser vistos por qualquer pessoa. Eu digo provavelmente porque essa é a única edição do Ariel que eu tenho. E até tê-la em mãos, eu nunca havia ouvido falar desse gnominho aí. Eu simplesmente não o conhecia, não sabia quem é. Aposto que o Mestre do Terror também não. E eu tenho a impressão de que gostaria nem de ter conhecido, se pudesse. De qualquer maneira, valeu conhecer. Eu gosto muito de ter essas coisas assim, que das quais eu nunca havia ouvido falar antes. Essas coisas que na verdade pouco se ouve falar, que acabam se perdendo aí nas areias do tempo. Eu me diverti lendo, não foi exatamente uma leitura fantástica, não foi uma leitura que me prendeu, inesquecível, mas a contento é uma historinha infantil que você consegue entender qual é o objetivo, consegue entender que público ela queria atingir. Acaba ficando um tanto datada também, as crianças dos anos 90 eram outras crianças, né? Tinham outra visão de mundo, né? Hoje em dia, coisas como o Ariel no formato quadrinho dificilmente vai vingar, mesmo se naquela época já não teve a sobrevida que esperava, com certeza. Hoje em dia, menos ainda. Hoje em dia, para atingir ainda as crianças, elas têm que ser numa fase, né, na qual elas são ainda mais novinhas, e provavelmente tem que ser um vídeo, né? Tipo galinha pintadinha. Porque a criança cresce um pouco, ela vai pôr a mão no celular, amigo, e aí já era, né? A leitura ficou em segundo plano. Mesmo assim, valeu a pena conhecer o Ariel, foi interessante. Eu queria compartilhar com vocês a minha opinião a respeito. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra nós, pra mim e pro mestre.